93 Play. Quinta-feira. A melhor música. ZYC 732, canal 227, em 93,3 FM. Rádio 93 Play, uma emissora do Grupo Leão de Comunicação. Play! Começa agora. 93Cast. 93Cast. Olá, pessoal, mais uma edição especial do 93Cast. E hoje, nessa quinta-feira, com aquele climinho, não estou sozinha. Boa tarde, Graziano. Boa tarde, Gislene. Alegria estarmos juntos aí. Mais uma edição do nosso 93Cast. O nosso boa tarde a você que nos acompanha no radinho e também nos acompanha, aliás, acompanhará pelo YouTube, às 8h30 da noite. E hoje convidada especial, né, Gislene? Muito especial. Estamos aqui com a nossa querida doutora Mayra. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós quem agradecemos. E nesse dia, nada mais propício do que tratar sobre saúde, não é verdade? Sim. Nós temos aí agora mudança de clima, várias situações ocorrendo, né, de mudanças mesmo. E apresente-se para nós, doutora Mayra, e fala um pouquinho do que essa mudança de clima impacta na nossa saúde. Então vamos lá, gente. Meu nome é Mayra, eu sou otorrinolaringologista formada pelo Univas, que é uma universidade em Pouso Alegre, no sul de Minas, né? Uma universidade bem antiga, e tenho outros colegas daqui de Formiga que se formaram lá também, o doutor Hugo, o doutor Túlio, o doutor Iramil. E eu tô aqui em Formiga já tem 18 anos, e eu me formei há 21 anos, né? Então, eu me formei lá, fiz a minha especialização em otorrinolaringologia por lá também, no Hospital Samuel Libânio, e atuo nessa área e gosto muito do meu trabalho e estou muito feliz a gente poder falar um pouquinho e instruir a população hoje a respeito de algumas precauções, alguns cuidados que a gente possa tomar para ajudar um pouquinho a prevenção das doenças que nessa época são tão comuns. E o nosso corpo realmente sente essa mudança? Sem dúvida. Então vamos lá, eu vou tentar dar uma explicação bem simples e rápida a respeito para a gente pensar bem nessa questão mesmo do porquê que o frio tem um impacto tão grande sobre a nossa saúde, né? Então, eu sempre falo o seguinte, vamos pensar que desde o nariz até o pulmão é um tapete, como se fosse um tapete. E ele é coberto por cílios. Então, todo aquele tapete é coberto por um monte, como se fosse aquelas alguinhas do fundo do mar, assim. Uhum. E com o frio, há uma diminuição do batimento ciliar. Então, diminuindo o batimento ciliar, o que vai acontecer? Acúmulo de secreção. Acumula secreção, é onde a gente escorre o nariz, onde tem uma maior quantidade de tosse e alojamento de bactérias e vírus. Fora a questão de ambientes mais fechados, né? Porque a gente sente mais frio, vai ficar tudo menos ventilado e vai haver uma maior possibilidade de proliferação desses micro-organismos. Ô, doutora Mayra, a gente conversava aqui em off e eu falei para você que o frio nem chegou ainda, né? E imagina quando chegar. Aí você falou, Graziano, não, pelo contrário, é essa mudança do tempo que faz complicar a saúde das pessoas. O nosso organismo ele é muito adaptável, né? Uhum. Então, a hora que a gente estava naquele calorão e a gente sente essa mudança de temperatura, vai haver uma maior... Nesse momento de mudança climática, normalmente há, sem dúvida, uma maior proliferação e um maior número de casos de doenças respiratórias nesse momento. Certo. Você atende tanto criança quanto adulto? Sim, eu atendo hoje crianças acima de 3 anos e até qualquer idade, né? Eu trabalho também com vacinas na minha clínica e depois eu quero até aproveitar para afirmar, para falar um pouquinho sobre a vacinação, sobre a gripe, né? O porquê dela ser tão importante nesse atual momento. Eu até nem tenho a vacina de gripe lá mais, mas eu quero pedir, solicitar à população, porque a gente ficou um pouco receoso depois dessas histórias todas de vacinas, mas é muito importante porque a vacina de gripe oferecida pelo SUS, hoje inclusive abrangeu toda a população, não é mais distribuída por faixa etária, ela previne contra 3 principais subtipos de vírus. E esses 3 subtipos, que é a influenza, A, B e o H1N1, eles são extremamente perigosos porque traz um quadro real de infecção de via aérea respiratória, não é apenas um resfriado, é um quadro gripal.
E aquele que te derruba na cama, aquele que você fala, nossa, hoje eu não consigo levantar para trabalhar. E tem uma possibilidade maior de evolução para uma pneumonia, alguma coisa nesse aspecto, principalmente nos idosos. Por isso que é tão importante a vacinação. E às vezes alguns pacientes falam para mim assim, Mayra, mas toda vez que eu vacino, eu tenho uma gripe, ou eu tenho um resfriado, ou eu tenho uma reação. Esse né? é o meu pensamento aqui. Mas, na verdade, isso normalmente é uma coincidência, certo? Porque a hora que você toma vacina, o que vai entrar dentro do seu organismo é um fragmento mínimo daquele micro-organismo que ele normalmente não tem possibilidade de te trazer nenhum mal. Só que a gente tem 3 vírus que a gente vai estar sendo protegido, só que tem 30, 40 nesse momento proliferando por aí. E é onde talvez tenha coincidido de você pegar algum outro deles, ter um resfriado ou um quadro viral e não ser uma reação da vacina. Ah, muito bem. Graziano, já deixa o WhatsApp aberto, porque o tema hoje promete e o pessoal com certeza vai mandar muita pergunta boa. Exatamente. Olha, o nosso WhatsApp está liberado, que é o 991759393. Você tem alguma pergunta para fazer para a doutora Mayra? Ela está aqui à sua disposição para ajudar você, tirar suas dúvidas. 991759393. Participa com a gente. Doutora Mayra, essa questão da gente pegar friagem, aquele vento no peito, isso realmente traz ali a gripe ou é o mito da vovó? Na verdade, não é muito mito, né? Porque o que acontece? É justamente aquela explicação que eu dei bem no inicinho. O que vai diminuir o batimento ciliar? As baixas temperaturas, às vezes uma fumaça, né? Por exemplo, pessoas que fumam, a gente já viu que tem um acúmulo maior de secreções, né? O gelado. Então, por exemplo, assim, um picolé, alguma coisa nesse aspecto, ele vai fazer mais ou menos a mesma ação do que o frio faz na gente. Mas isso vai depender muito até da sensibilidade de cada organismo. Então, eu tenho algumas mães que falam, Mayra, meu filho não pode tomar um sorvetinho que a garganta dói. Então, às vezes, aquela mãe já percebeu isso. E eu sempre brinco que mãe sabe antes das coisas acontecerem, né? Então, assim, lógico que não é um extremo, sim, mas a questão de pegar uma friagem, de estar sem blusa, de pegar aquele friozinho ali que vai transformando entre 5, 6 horas da tarde, vai havendo aquela queda de temperatura, ele pode ajudar, sim, principalmente crianças e idosos, a terem uma maior propensão a um quadro respiratório. E pé no chão? Pé no chão menos, com certeza. Doutora Mayra, explica assim, para a gente entender o que é a gripe, o que é o resfriado e o que é uma crise alérgica. Vamos lá. Normalmente, as crises alérgicas, elas estão relacionadas ao sistema imunológico de cada indivíduo, certo? Então, eu sempre gosto de explicar isso muito para os meus pacientes. Por quê? Porque às vezes eles pensam assim, o meu sistema imunológico é fraco, por isso que eu tenho tanto quadro respiratório. Na verdade, a pessoa alérgica, o sistema imunológico dela, ele é muito reator. Ele reage de uma maneira exagerada. Então, a hora que ele entra em contato com aquilo que ele não quer, uma poeira, mofo, animal de estimação, um pelinho, alguma coisa nesse aspecto, fumaça, ele vai ter uma reação maior. Então, vai gerar uma liberação maior de histamina, por isso que a gente toma o antihistamínico, que são os antialérgicos, e vai haver coceira nos olhos, liberação de coriza, sensação, às vezes, de uma dorzinha de cabeça, mas justamente pela liberação de histamina. Então, isso é uma crise alérgica, que vai variar muito de indivíduo para indivíduo. A gripe, ela tem que estar relacionada a um patógeno desses que eu acabei de falar com vocês, que seria o influenza A, influenza B, H1N1, que é um quadro mais grave, mais potente, com sintomas mais ricos. Dor de cabeça, dor de garganta, febre, normalmente vem acompanhado de febre. Já o resfriado são outros tipos de vírus com uma ação menos agressiva sobre o nosso organismo, ou às vezes nem tem um vírus associado, apenas uma reação do organismo diante daquela friagem ou diante daquele momento que passou ali recebendo friozinho, diminuindo o batimento ciliar e produzindo mais secreção. Entendi. Então a gripe, ela pode desencadear então a inflamação na garganta, ela pode... É um sintoma bem importante da gripe.
a dor de garganta, certo? Agora, uma coisa que é muito importante, por que às vezes, assim, a mãe fica um pouco aflita? Porque nós, como médicos, os pediatras, falam assim, gente, às vezes aguardar os 48, 72 horas de febre para ver realmente a necessidade de levar a criança ao médico. Por quê? O quadro gripal, por vírus, ele é autolimitado. Então, ele tem um ciclo entre 5 a 7 dias e depois ele vai ter uma cura sozinho. O próprio organismo vai lutar contra aquele vírus e vai combatê-lo. Já o quadro bacteriano, que é um quadro mais grave, que é realmente você pegar uma bactéria, que é que causa, por exemplo, uma amidalite bacteriana, uma pneumonia bacteriana, uma sinusite bacteriana. Aí é um quadro normalmente prolongado, com febre prolongada que não cessa, aquela febre frequente de 4 em 4 horas, que a criança prostra, diminui a alimentação. Você fala assim, nossa, agora meu filho realmente não está bem. É nesse momento que, com uma avaliação médica, realmente é necessário o antibiótico. Eu tô sofrendo isso na pele esses dias. Matheus deve estar me escutando, né, Matheus? E aí nós estamos lá com as 3 Marias e um caso muito curioso é que a minha mais velha, depois de 5 dias de antibiótico, apresentou febre. Então, assim, para uma mãe a gente fica de cabelo em pé realmente, né? Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido, que foi importante você comentar isso comigo? Durante o processo do Covid, principalmente, que foi um momento de reclusão de todos, eu percebi uma potencialização das bactérias. Eu percebo isso claramente no meu consultório. Então, você vê que naquela época todo mundo ficou usando a azitromicina de uma maneira muito desordenada e sem indicação. Então, hoje eu percebo assim, que você dá uma azitromicina, normalmente ela tem pouquíssimo efeito no organismo da pessoa, porque eu acredito realmente que houve uma resistência bacteriana importante a ela. E, na verdade, o certo mesmo, né, para a gente poder fazer um tratamento com antibiótico, seria a realização de uma cultura. Você colher o material da criança, da secreção da criança, ver qual bactéria que é aquela, para você poder tratar de maneira correta. Mas a gente não tem nem tempo hábil para isso, porque uma cultura ela demora aí 5 dias para ficar pronta, e até que fique pronta a criança às vezes até já sarou, né? Então, o que acontece? Às vezes o antibiótico prescrito para sua filha não foi o ideal para aquela bactéria. Por isso que a febre voltou. Então, vai ser importante uma reavaliação médica e possivelmente uma troca de antibiótico. Perfeito. Ô, doutora, esse período de frio aí, inclusive tem até uma participação aqui falando sobre isso, que era até a pergunta que nós íamos fazer para você. Nosso amigo Valdivino, ele diz que tem sinusite, sofre muito nessa época. Um grande abraço, Valdivino. E quem quiser mandar sua mensagem, pessoal, pode participar com a gente. A doutora Mayra está aqui para responder você, a esclarecer suas dúvidas no telefone 991759393. Rinite, alergia, doutora, nesse período aumenta essa... Como Sem dúvida, justamente pelo acúmulo de secreção, né? Então, a pessoa que tem uma tendência à rinite, em ambientes fechados, né? Principalmente assim, por exemplo, você tirou aquela roupinha que estava guardada lá do armário desde o ano passado, né? Esfriou, você falou, nossa, vou colocar aquele casaco. Então, ali vai estar coberto de ácaros. Então, por isso que é tão importante a gente retirar, lavar, colocar no sol, né? E aí vai despertar, primeiramente, a rinite alérgica. Então, eu gosto muito das pessoas que chegam lá no consultório, Maria, eu tenho sinusite. Na verdade, normalmente, muito pouca gente tem sinusite crônica. Normalmente, as pessoas têm uma rinite alérgica que, em alguns momentos, evolui para uma sinusite, certo? A sinusite é o quadro já mais avançado, ela pode ser aguda ou crônica, mas normalmente ela é aguda, que é aquele quadro assim, que o catarro fica amarelo, que a cabeça dói, que tem uma tosse noturna, que tem febre às vezes. Então, é um quadro mais importante do que o quadro da rinite alérgica. Ele é um quadro com muito mais sintomas do que o quadro da rinite alérgica. E, normalmente, o tratamento é antibiótico. Mas por que chega nessa época, ele sofre mais? Porque pela diminuição do batimento ciliar
das células, principalmente do nariz e dos seios paranasais, vai haver um aumento maior de acúmulo de secreção e tudo que é catarro parado no nosso organismo, o que vai acontecer? A bactéria vai chegar. Existe uma forma da gente prevenir, também já antecipar um tratamento, né, que seja preventivo ou que seja até a longo prazo também, para a gente poder chegar no frio e não ter tantos problemas, né, relacionados à área respiratória? Sim, a gente tem assim no mercado hoje brasileiro entre 3 a 4 tipos de medicação que levam uma possibilidade de uma imunoproteção. Certo? Uhum. Mas assim, com comprovação científica mesmo, tem muito poucos medicamentos que a gente pode falar assim, toma isso aqui que vai ser para imunidade, porque na verdade, o nosso sistema imunológico, ele está principalmente relacionado à nossa alimentação, atividade física e genética. Né? Você vê que normalmente numa família de alérgico, todo mundo é alérgico. E outras crianças falam assim, gente, mas esse menino tá aqui, às vezes sem uma blusinha, sem um sapato, ele não vai adoecer. Às vezes tem 3 crianças, 2 vai acontecer de ficar ruim e a outra criança não, né? E é claro que desde lá de pequenininho, aleitamento materno, toda essa questão vai fazer sim diferença na vida daquela criança, mas as questões genéticas e ambientais, sem dúvida, elas contam. Impactam diretamente. Sem dúvida. Né? Mas existem medicamentos que podem ajudar um pouco. Agora, uma coisa que eu acho muito importante salientar, sem dúvida, é a limpeza com o soro fisiológico, né, das narinas, porque vai ajudar na limpeza para não acumular o catarro e, ao mesmo tempo, vai tirar aquela possível poluição que está presa ali na região de vias aéreas. E a limpeza não é gotejar o Na soro, verdade, eu sempre brinco assim, né? Como eu sou uma médica um pouco mais antiga, hoje em dia tá muito na moda aquela lavagem, né? Nasal. E joga aquele tanto de soro, e joga e sai do outro lado do nariz da criança. É um terror aquilo, né? Eu, particularmente, eu não gosto, né? Certo? Então, essa é uma visão muito minha. Alguns médicos são a favor da lavagem, mas o que eu gosto muito de salientar? Alto volume, baixa pressão. Por quê? Porque dependendo da pressão que você coloca no nariz da criança com o soro, a gente tem 2 estradinhas para o soro ir. Uma que é descer pela garganta, que é o que a gente está esperando, e a outra é ir para o ouvidinho da criança. Aí gera uma otite média aguda. No momento da limpeza, a criança já começa a chorar. Olha só. Então, eu particularmente não gosto muito da limpeza de alto volume. Eu gosto sim de jogar o soro, tem aqueles sprays, o próprio gotejamento mesmo, mas num volume maior. Pode até usar a garrafinha, a seringa, mas assim, muito devagarzinho, com a criança com a cabecinha um pouco inclinada para frente, para a gente não correr o risco de, tentando melhorar, ainda piorar um pouquinho mais a situação. A nebulização, ela se compara ao uso do soro? Se compara e é muito boa também, sabe? Aí, eu acho o tempo médio de uso seria em torno ali de uma meia hora. Aquele vaporzinho, você coloca 5 ml de soro fisiológico naquele copinho ali e espera até a fumacinha ficar bem ralinha. Eu acho que nem precisa de tanto tempo. Entre 5 e 10 minutinhos de vaporização ajuda muito a umedecer, a umidificar a via aérea e a gente ter uma melhora do quadro respiratório da criança. Muito bem. Doutora, a Roberta está participando com a gente aqui dizendo que ela tem asma. Você sugere alguma coisa assim que ela possa fazer para... Parece que ataca também nesse período do frio, asma também, né? Sim, eu sempre gosto de brincar. Na época que eu era criança, eu acho que talvez, não sei se vocês vão conseguir lembrar disso, na casa da minha avó tinha uns galinhos, eles mudavam de cor com a temperatura. Vocês chegaram a ver isso? Alguma vez eles mudavam, eles ficavam assim, um pouquinho roxinho se tivesse mais frio, um pouquinho azulado se tivesse mais úmido. Então eu brinco com os meus pacientes asmáticos que eles são igual aqueles galinhos do tempo. Eles sentem sim a mudança de temperatura, não tenha dúvida. Porque quando esfria, quando cai a temperatura, vai haver uma possibilidade maior de constrição dos brônquios. Eles vão tender a fazer uma vasoconstrição, a ficar fechadinhos. Então, a hora que fecha os brônquios, ativa a asma brônquica. Sabe? Então, assim, para quem tem asma, esse período ele é complicado. terrível.
sabe? E assim, o que tem que fazer mesmo é o acompanhamento com o seu médico pneumologista, o uso de bombinhas, às vezes até durante todo o período do frio, para que haja uma abertura dos brônquios, faz uma broncodilatação e a pessoa consiga ter um inverno mais tranquilo, mais calmo. Mas realmente a questão da temperatura para a bronquite asmática, ela é terrível. Complicado. Tem alguns casos, né, que eles falam até que existe asma nervosa, mas eu acredito que seja talvez o sistema nervoso provocando alguma ansiedade que gera um fluxo maior de respiração. Explica para nós, doutora Mayra. Eu acredito muito assim, eu acho que, né, eu sempre penso assim, nós somos um ser único, né, a parte espiritual, mental, física, então eu acredito muito nas questões emocionais, de alguma maneira impactando no nosso organismo, mas eu acredito que essa questão do emocional na asma, ela não tenha tanto impacto, mas eu percebo muito, por exemplo, que a pessoa asmática, ela tá sempre com a bombinha ali, né, então no momento que ela aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, ela vai aumentar a frequência respiratória. E vai ter uma sensação de falta de ar. Aí ela vai lá e aplica a bombinha. Então, seria mais uma questão psicológica do que emocional. Mas, de alguma maneira, há sim uma interferência. A doutora Camila está participando com a gente também. Boa tarde, doutora Mayra. Você poderia indicar, né, alguma vitamina para adulto e criança nesse período do frio, tipo uma vitamina C, por exemplo, ela está sugerindo aqui. Então vamos lá, boa tarde, é Camila, né? Camila, eu gosto muito de falar mais da alimentação, certo? Então eu acredito assim, um copo de suco de laranja vai ser a mesma coisa de você comprar uma vitamina C na farmácia e gastar um dinheiro desnecessário, porque o suco de laranja, o suco de limão, de maracujá, eles têm altas doses de vitamina C. Então, eu acho que a maior questão de prevenção mesmo, neste momento do frio, é uma boa alimentação, atividade física, e uma coisa que eu acho que no nosso país não tem tanto essa questão da cultura do cachecol, sabe? Mas é uma coisa interessante porque ele protege uma região que realmente é a mais impactada nesse momento de frio. Então, a hora que for sair, às vezes cedinho para o trabalho, uma pessoa que vai de moto, alguma coisa nesse aspecto, colocar um cachecol, não deixar de fechar a viseirinha da moto, para evitar aquele impacto da friagem ali no momento, e uma alimentação rica em verdura, frutas, porque nessa época a gente diminui, né? A gente olha para o alface e fala assim, ai, acho que eu estava querendo uma coisinha mais quente. E aí a gente talvez deixe de se alimentar tão bem e neste momento tão necessário que a gente precisa de fortalecer o sistema imunológico. E a hidratação também. Então, sem dúvida. A umidificação das vias aéreas, né? E é onde talvez essa questão que você comentou da inalação ajudar bastante, do soro fisiológico, do beber muita água, a gente sente menos sede neste período, né? E às vezes o paciente fala para mim, Mayra, eu tô querendo comprar um umidificador. Ajuda ou não ajuda? Eu acho que não. Na verdade, o que acontece? A umidade do ar nessa época, ela fica extremamente baixa, né? Ela vai diminuindo o número de chuvas, a umidade vai diminuindo, aumenta a secura do tempo, aumenta a proliferação de vírus e bactérias e você fala assim, eu vou comprar um umidificador. Até naquele momentinho ali, pode ser que ajude um pouquinho, você ligar o umidificador ali no quarto antes da criança deitar, mas não tem como ele deixar aquele ambiente de um quarto inteiro, por exemplo, úmido durante todo o período da noite, né? E se você deixar o umidificador ligado ali toda a noite, o que vai acontecer? Vai dar mofo no seu teto. Verdade. Porque vai umidificando aquela região, né? Então, assim, o umidificador, quando a pessoa tem, usa ali uma meia horinha antes de deitar, mas você fala assim, eu vou comprar um umidificador. Realmente, eu não acho que é um bom investimento. Doutora, quanto que é a hora, assim, da pessoa que sente ali, né, os sintomas gripais, de procurar aí um médico? Sim, os sintomáticos, eles sempre ajudam muito, né? Então, você tomar ali
vamos dizer, vou falar o mais simples, né? Um Benegripe, um Cimegripe, alguma coisa na farmácia, uma dipirona, um paracetamol, às vezes até um xaropinho mais natural, até aqueles feitos em casa mesmo, para ajudar um pouquinho na expectoração, naquele comecinho ali do resfriado é o que é mais indicado. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a automedicação, porque algumas pessoas têm sensibilidade àquilo ali, né? Então, assim, por exemplo, um diabético não é qualquer xarope que a gente pode indicar para que ele venha tomar. E então, assim, para tentar melhorar os sintomas, sempre que necessário, a pessoa fala assim, eu vou ali, vou dar um pulinho no postinho, realmente não estou me sentindo bem. É melhor, às vezes, uma avaliação médica do que uma automedicação, certo? Mas, aquele momento que você fala assim, nossa, agora realmente eu estou precisando procurar um profissional, é quando você está com uma febre com mais de 72 horas, uma diminuição de alimentação importante, uma prostração, um quadro que você vê que, ao invés de você estar melhorando, você está piorando. Porque o quadro gripal, todo mundo que já teve gripe sabe, primeiro e segundo dia você está péssimo. Terceiro você já acorda um pouquinho melhor. É verdade. Aí o quarto a gente já está mais disposto, vai melhorando. Então, o quadro viral, ele tem essa característica. Ele começa muito ruim e vai melhorando. O quadro bacteriano, ele começa mais leve, talvez um pouquinho, e tende a ir piorando. Doutora Mayra, está muito sendo comentado sobre a pneumonia silenciosa, né? E aí, quando você fala que o assintomático, né, talvez seja um pouco mais complicado, o que isso... por exemplo, qual o fator que a pessoa assintomática, né, e que possivelmente possa estar com essa pneumonia, pode ir, né, de urgência lá no consultório e procurar um médico? Essa pergunta é excelente e é um assunto que eu gosto muito de falar. Por quê? Olha, eu tenho 20 anos que eu trabalho como médica, né, 21 anos quase, e eu nunca vi uma pneumonia silenciosa no meu consultório. Porque o silencioso, ele tem que ser silencioso mesmo, ele não tem que te demonstrar nenhum tipo de sintoma. Ela já te derruba de uma vez. E a pneumonia, normalmente, é um quadro grave, certo? Então, normalmente ela pode até começar com um resfriado, mas exatamente como eu disse um pouquinho antes, você está percebendo que aquilo não está evoluindo de uma forma positiva, não está indo bem, né? Mas por que a pneumonia silenciosa existe, apesar de eu nunca ter presenciado uma no meu consultório, ter feito um raio-x de um paciente e falar assim, nossa, ele não está com nada, eu faço um raio-x e vem uma pneumonia. Pacientes HIV positivos, em tratamento de algum tipo de câncer, ou com alguma doença autoimune grave, que usa esses pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide, lúpus, que usam imunossupressores, o que vai acontecer? O sistema imunológico ele vai reagir menos. Então, ele não vai te dar muitos sinais. Aí pode realmente acontecer a pneumonia silenciosa, porque os leucócitos daquela pessoa estão baixíssimos. Então, ele não vai ter aquela resposta esperada diante da bactéria, que são febre, mal-estar, prostração, diminuição de apetite. Aí acontece a pneumonia silenciosa. Mas, normalmente, ela dá pelo menos alguns sinais. Febre, tosse, pode ser até uma febre baixa, que às vezes a mãe nem percebeu, uma tossinha que tá ali, meio lentinha, você não tá dando muita atenção para ela, a hora que vai fazer o raio-x, tá com uma pneumonia, aí a mãe fala, nossa, foi uma pneumonia silenciosa. Não, ela não foi silenciosa, ela te deu algum sinal, sabe? Então eu acho pouco provável, assim, ela não é tão comum e não precisa ter tanto medo dela assim. Ela acontece, mas com raridade. Perfeito. Doutora, essa semana Minas Gerais decretou em estado de emergência sanitária com relação a essa questão de gripe aviária, né? O que a gente pode tomar cuidado com relação a isso que está acontecendo? Sem dúvida, principalmente a questão da higienização de sempre, né? Então, essa semana eu estava até lendo uma reportagem que eu achei muito interessante, falando da bronquiolite, falando da gripe aviária, porque o que acontece? Nós brasileiros somos muito calorosos, né?
Sim. Então, a gente gosta do beijo, a gente gosta do abraço, a gente gosta de visitar o bebezinho que acabou de chegar. Mas, realmente, o ideal, nesse momento agora, com essa temperatura mais baixa, é justamente a gente tomar esse cuidado, porque uma gripe, um vírusinho que passou por mim, com uma coriza e uma tosse de 2 dias... Ao beijar uma criança recém-nascida ou ali com seus 5, 6 meses, eu levo o vírus para ela e nela pode ficar grave. Por quê? Porque o sistema imunológico daquela criança, ele está em período de maturação, ele está amadurecendo. A criança, ela vai ter os anticorpos passados pela mãe, durante algum tempo ela vai ficar protegida. Depois, ela vai ter que se virar sozinha com o sistema imunológico dela, que ainda não está formado, até ali por volta dos 6, 7 aninhos. Que é quando a gente cai os dentinhos, há uma coincidência de cair o dentinho e amadurecer o sistema imunológico. Então, neste período, a criança ela vai ter uma facilidade muito maior de adoecer. E eu acho que é uma coisa muito interessante. O pessoal fala, Mayra, na nossa época ninguém ficava tão doente assim. Nós entrávamos na escola com 6, 7 anos. Hoje eles estão na escolinha, em período integral, com 2. Desde o comecinho, né? Então, é onde há um sistema imunológico muito imaturo para lutar com aquele tanto de vírus e bactéria que nós não estávamos tendo contato com aquilo ali. Às vezes a gente tinha contato com criança brincando na pracinha, num lugar aberto, com nossos irmãos ali no máximo. Né? Então a gente percebe assim, às vezes uma mãe com 2 filhos, ela fica desesperada, porque o mais velho vai para a escolinha e traz tudo pro mais novo. É verdade. Né? Então essa questão, eu acho que é o principal, essa questão mesmo da maturação do sistema imunológico, a gente tomar cuidado com a limpeza, higienização das mãos, tomar cuidado com o tanto de abraço, de beijo, caso você esteja com um quadro respiratório no momento, mesmo que esteja leve, evitar lugares que tenham muita gente, se você está passando por um momento que o seu sistema não está tão bom, né? E a questão das máscaras, por mais que hoje em dia a gente não está podendo nem ver, né? Eu não posso nem ver gente na rua com máscara, porque realmente foi um trauma complexo para todos nós, mas no momento que você está com um quadro respiratório, ela é de extrema valia. Então, você foi em algum lugar, está realmente gripado, é um sinal até de respeito para aquelas pessoas que você estará convivendo. E a questão da higienização sempre, academias, lugares que você estiver frequentando, todas as horas que você puder passar um álcool na mão, continua sendo de extrema importância. Você citou a academia, a Janaína está participando com a gente aqui, ela disse o seguinte, boa tarde, doutora, eu e minha amiga saímos às 4h30 da manhã para correr. Você tem alguma dica para nós? Tem vez que o frio tá de doer. KKKK. Hoje em dia a corrida, né, é um esporte que realmente está muito em alta, né? E eu sou assim, eu falo que eu sou uma defensora mesmo do exercício físico, da atividade física para todas as pessoas. Eu acho que é algo essencial. Cada vez mais a gente percebe que é um dos principais fatores de prevenção para uma velhice saudável e tudo mais. Então, assim, na verdade, seria o agasalhar realmente na hora dessa saída às 4h30 da manhã, levar uma garrafinha de água para que você possa umidificar a sua via aérea durante toda a corrida, mas falar para você não ir às 4h30 eu não vou falar. Pode continuar que isso vai te ajudar, vai te proteger no inverno contra doenças, porque vai fortalecer seu sistema imunológico. Olha, que interessante, hein? Pessoal que às vezes fala assim, não vou correr nesse horário não, por causa tá muito frio, então pelo contrário. Se ela pudesse correr em outro horário, melhor, mas às vezes é o único horário que a pessoa tem. Ela tem que entrar no trabalho às 7h, então Exatamente. Talvez seja o horário. Aí eu vou falar assim, não, no inverno não pratique atividade física, não, eu vou falar pratique com seus devidos cuidados, mas se puder correr ali pelas 9, seria melhor. Ó, a participação do Marcos aqui também conosco, depois de uns 20 dias gripado, com garganta ruim, é possível melhorar com frutas naturais ou é necessário entrar com medicação? Sem dúvida, medicação. 20 dias já não é um quadro mais que a gente considera viral. 20 dias provavelmente tem um agente bacteriano, tem algo mais importante no organismo que pode até levar a um quadro mais grave se não for tratado. Então, 20 dias de quadro já está na hora de procurar uma avaliação médica. Ok. Doutora Mayra,
É verdade que o ar-condicionado, ele pode gerar algum tipo de doença respiratória? Então, vamos lá. Primeiramente, né? Claro que a questão da limpeza do ar-condicionado, ela é extremamente importante, né? Igual, por exemplo, eu que tenho uma clínica, a Vigilância Sanitária do Kit Formiga, ela tem um excelente trabalho, então eu tenho que demonstrar comprovantes da limpeza do meu ar-condicionado, da minha sala, da minha recepção, de 6 em 6 meses. Só que quem faz isso em casa? Ninguém faz. Verdade. Nos bancos, não sei. Será que fazem? Na questão, assim, do carro, Das empresas. né? Então, a questão do que fica parado ali no ar-condicionado, na minha opinião, é o que é pior. E também tomar cuidado com o extremo da temperatura, né? Então, por exemplo, você chega num lugar, às vezes, um ar-condicionado ali no 16, 17 graus, sem a necessidade de estar tão frio. Porque aí o ar-condicionado vai funcionar como se fosse o frio. Ele vai funcionar como se fosse a queda da temperatura, diminuindo o batimento ciliar, acumulando secreção de via aérea. Perfeito. E beber chá quente, líquido quente, isso ajuda em alguma Ajuda, coisa? sem dúvida. Ele vai ajudar justamente nessa questão de estar aumentando o movimento dos cílios e ajudando nessa questão, né? Agora, sim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar mais uma vez, a questão da hidratação, né? Eu acho uma coisa assim que foge um pouquinho até do meu assunto das vias respiratórias, mas eu acho que é uma coisa super interessante. As pessoas pensam que a pressão sobe no calor. A pressão da pessoa que tem hipertensão, normalmente ela sobe no frio. Por quê? Porque no calor há uma vasodilatação e no frio há uma vasoconstrição. Então, os vasos tendem a fechar, a ficar mais espremidinhos. E é onde aumenta a pressão. E é onde a gente tem o maior número de casos de AVC, maior número de casos de derrame, por causa, principalmente o AVC isquêmico, né? Por falta de corrente sanguínea e de oxigenação. Por quê? Porque tem isso daí, o idoso não bebe água, desidrata e aumenta o risco. Então, mais uma coisa para a gente pensar em tomar água. Além de prevenir as nossas infecções de vias aéreas, ajuda a prevenir também AVCs isquêmicos. Além de tomar água, doutora, tem também mais alguma dica assim caseira que o pessoal deve fazer em casa, ter mais cuidado aí nesse tempo frio que a gente pode estar, você pode estar orientando? Eu acredito muito nessa questão dessas coisas mais naturais mesmo, sabe? Hoje, a medicina tradicional, ela tem ido muito para essa medicina fitoterápica. A gente tem visto muito, né? Tem crescido muito, assim, estudos que comprovam a questão de ervas, a gente vê muito medicamento hoje fitoterápico nas farmácias. Então, aquele hortelãzinho ali da horta, o mel, o própolis, sem dúvida, eu acredito que eles tenham um efeito de proteção do nosso sistema imunológico, além da alimentação. Bacana. Nós estamos recebendo aqui a doutora Mayra. Se você tem alguma pergunta ainda, dá tempo ainda de você mandar para a gente no 991759393. Lembrando que o nosso podcast tem um oferecimento da M3 Comunicação, Marketing e E-Commerce. Não é isso, Gislaine? É isso mesmo. Um abraço para o Matheus, que está lá no escritório. Grande Matheus. Para o Sancler, também nosso braço direito. Sancler. Se você precisa hoje, né, de um apoio tanto no âmbito digital, quanto também para reposicionamento da sua marca no off, conte com a M3. É isso aí. E você que deseja também evidenciar sua marca nesse projeto, nesse podcast diário aqui de Formiga, você pode também fazer contato conosco nas nossas redes sociais, o nosso WhatsApp aqui da 93 Play, para você fazer parte aí desse projeto fantástico e aparecer muito mais e, claro, vender muito mais também, né, Gislaine? É isso mesmo. Doutora Mayra, crianças que respiram pela boca, elas tendem a desenvolver mais problemas respiratórios? Eu acho muito também interessante esse assunto. Vamos lá. Normalmente, a nossa respiração, ela não é pela boca. Então, se a criança respira pela boca, a gente tem que avaliar o porquê. Então, a gente tem a possibilidade da hipertrofia das adenoides, que é o mais comum de acontecer na primeira infância. A adenoide é um tecido linfóide, é como se fosse uma carninha mesmo, e ela fica entre o nariz e a garganta, bem atrás da campainha. E cada infecção de via respiratória que a criança tem, como reação do organismo, essa carninha pode crescer um pouco e gerando uma hipertrofia das adenoides. Sendo que isso pode acontecer tanto por crises alérgicas, como a criança pode já nascer
com essa hipertrofia adenoidiana. E às vezes, associada ao aumento da adenoide, tem o aumento da amígdala. E às vezes um desviozinho de septo, que é esse osso central do nosso nariz, que é um pouquinho jogado para um lado, que vai gerar uma respiração pela boca na criança. Só que essa respiração pela boca na criança, ela gera, ela vai ter um impacto em muitas outras áreas da vida da criança. Primeiramente, aquela criança não vai oxigenar o organismo como ela precisa, porque não foi só pela boca que o ar deveria passar. Pelo contrário, ele deveria entrar pelas narinas, onde tem os pelinhos que filtram o nosso ar. Tudo tem um porquê, né? Deus é muito perfeito na formação do nosso organismo. Então, os pelinhos estão ali para fazer o filtro. Aquele ar entrou. A criança começa a respirar apenas pela boca. Vai haver uma alteração na dentição da criança. Ela começa a ter aquela boquinha, dentinho do Ronaldinho Gaúcho, assim, pra frente. A face comprida. O narizinho tende a encurtar, porque ele não está sendo utilizado, então ele vai ser um nariz atrófico. Isso vai impactar no sono da criança e na agitação durante o dia e aprendizado durante o dia. Nossa. Então, a respiração oral ela é muito mais importante, uma avaliação dela, do que a gente imagina, certo? Essa criança tendo essa carne entre o nariz e a garganta, ela vai acumular muito mais catarro. O catarrinho vai parando, em vez dele ir descendo. E, nesse período agora, aí que complica mesmo, porque aquela criança não vai respirar, ela vai estar sempre congestionada. E tem como reverter isso? Isso, aí existe uma cirurgia, né? Aí as mães ficam com medo, mas é uma anestesia geral, enfim. Mas dentre as cirurgias, é uma cirurgia muito simples e a retirada da adenoide, quando bem indicada, ela tem um impacto positivo muito grande na vida da criança. Porque diminui o uso de antibióticos de uma maneira importante e melhora toda essa oxigenação do organismo daquela criança. E as amígdalas também. E as amígdalas também. Agora, hoje, assim, a gente antigamente tirava com muito mais frequência. Hoje, assim, tem que realmente haver a indicação da retirada, né? O pós-operatório é um pouquinho enjoado, a criança sofre um pouco. Mas quando é uma cirurgia bem indicada, há uma melhora de qualidade de vida importante, tanto dos pais quanto da criança. Muito bem. Doutora, a participação aqui da Juliana, ela pergunta o seguinte, pergunta a doutora Mayra, tomar água com limão para ralear o sangue, isso é verdade? Não, para ralear o sangue não é verdade não, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com até esses shots matinais e tudo mais, porque a quantidade de limão e de acidez, ela pode até atrapalhar a questão da acidez do estômago. Então, tudo muito a gente tem que tomar cuidado, né? Agora que o limão é um bom fornecedor de vitamina C para o nosso organismo, isso não tenhamos dúvidas. Mas a questão de tomar com água para ralear o sangue é um mito. A Lívia está perguntando aqui que nessa mudança de tempo, ela sente muita dores de cabeça. Tem alguma coisa a ver com relação ao Algumas tempo? pessoas, por ter uma sensibilidade maior ao frio, pode ter uma enxaqueca, né? Justamente por vasoconstrição, aumento de pressão arterial, por causa do frio. Mas ela teria que ter uma avaliação mais aprofundada, às vezes uma realização de uma tomografia, ver a possibilidade de uma sinusite crônica, para saber o porquê dessa dor de cabeça dela. O João Rogério está participando com a gente aqui dizendo que ele acorda de madrugada para trabalhar. Tem alguma dica, doutora, para quem acorda cedo para trabalhar? Agasalhar, né? Eu acho que e o cachecol. Acho que o cachecol é uma coisa que eu sempre indico, que vai esquentar uma areazinha ali que precisa. Quando você fala precisa, realmente essa área região aqui do pescoço, ela tem que ser... ficar bem quentinha. Bem quentinha. Porque aí o ar vai entrar ali, aqui estando quentinho, né? Que é onde vai agir, igual você comentou, do chazinho, do quente. Vai diminuir a possibilidade de acúmulo de secreção. Pessoal que faz academia, por exemplo, à noite, sai da academia ali, todo suado. Tem essa mesma observação. Então, pô a blusa. Porque às vezes você sai suado e fala assim, nossa, não vou colocar a blusa, agora eu tô suado. E aí é onde aquele choque térmico mesmo, é o choque térmico, ele vai complicar. Sem Doutora dúvida. Mayra,
Fala para nós um pouquinho do uso em grande quantidade e constante também de corticoides. Sim. O que isso impacta, né? O corticoide, ele tem que realmente ser muito bem utilizado e muito bem indicado, porque é uma medicação de alta potência. Ele tem efeito antialérgico, ele tem efeito anti-inflamatório. Então, você toma um corticoide, você fala, nossa, sarei, melhorei, né? Só que a gente tem uma produção de corticoide no nosso organismo. O nosso organismo, ele tem uma produção do cortisol e tudo mais. À medida que você vai tomando quantidades exageradas de corticoide durante meses, principalmente, em altas doses, o organismo ele vai entender que ele não precisa produzir tanto. Então, você vai alterar o eixo do cortisol. E isso traz impactos seríssimos. Perda de massa óssea no organismo, aumento de peso, inchaço, né? Tem algumas pessoas que têm essas doenças, igual eu comentei com você, autoimunes e tudo mais, que precisam fazer uso contínuo do corticoide. E você vê que todas elas têm sintomas muito importantes. Queda de cabelo, inchaço, e dores no corpo, cansaço, fadiga. Agora, o corticoide, quando ele é indicado, por exemplo, num quadro respiratório entre 5 a 7 dias, numa dosagem específica para cada pessoa, é uma excelente medicação. Muito bem. Eu costumo até brigar um pouquinho com o uso de corticoide hoje, porque ele já foi meu melhor amigo. Já foi remédio de cabeceira de cama, né? Mas assim, eu vejo o quanto isso impactou e, de fato, é o inchaço, é o cansaço, né? É uma medicação muito boa, mas tem que ser tomada com muito cuidado. Quando bem indicada por períodos curtos, ela não vai trazer nenhum malefício. Mas tempos prolongados e com doses altas é realmente perigoso. Verdade. O Valdivino, que havia feito uma pergunta dizendo que ele tinha sinusite, diante da sua explicação, ele disse que agora tem rinite. Você explicou com relação a isso, né, doutora? Exatamente, No sem começo, dúvida, né? sim, sem dúvida. Ele mandou te agradecer por isso. Ele falou, eu tenho rinite. Sem dúvida, as pessoas confundem muito. Olha, o Marcos está dizendo o seguinte, remédios de farmácia são suficientes para fazer a limpeza no ouvido, doutora? Então, a limpeza do ouvido também é algo que, assim, tanto é que hoje existe uma portaria, né, que apenas médicos podem realizar uma limpeza de ouvido. Isso certo? é sério, né? Então, na verdade, se você está realizando uma limpeza de ouvido em farmácia, ela é ilegal, né? E o porquê disso? A gente tem algo extremamente importante, que é a membrana timpânica. É uma membrana, ela não é tão fininha, tá? Vamos pensar naquela pelinha de galinha que cobre ali a hora que você está comendo um franguinho. Ela vai ter mais ou menos aquela textura. Certo? Então, ela tem uma elasticidade e ela cobre as partes mais ricas do nosso ouvido que trazem a nossa audição, né? Martelo, bigorna, estribo. E numa limpeza de forma incorreta, você pode gerar uma perfuração dessa membrana, trazendo um quadro que só se resolve com cirurgia. Então, uma limpeza de ouvido é algo que tem que ser realizada por um profissional e bem indicada. No nosso podcast de hoje, nós temos o nosso quadro Verdade ou Mito. Não é isso, Gislaine? É isso mesmo. Não, vamos lá, é você. Doutora Mayra, é verdade que pisar com o pé no chão pode dar dor de garganta? Não, não é verdade. É lógico que tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior a colocar o pé no chão, o corpo esfriar, sentir a diferença de temperatura, mas é um mito. E tomar gelado no inverno? Pode ajudar um pouco também, mas acaba que também é um mito. Muito bem, Graziano. Quem tem rinite não pode ter pet em casa, doutora? Vamos lá, um assunto super polêmico. Eu sou super a favor de ter pets. Eu acho que os animais em si, eles fazem muito bem para o ser humano, né? Então, assim, às vezes chega uma mãe lá no consultório, uma área acabou de ganhar um cachorrinho e eu tô com muito medo porque vai piorar o quadro alérgico da criança. Quem dera que fosse só o cachorrinho, se fosse só o gatinho. Aí você tiraria aquilo ali e o problema da criança estava solucionado. E não é. Então, tem várias outras questões envolvidas. Então, lógico que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, não tem necessidade do animalzinho ficar deitado na cama da criança.
por causa do ácaro que tem no corpinho do animal, no pelo do animal. Mas ter um animal em casa, eu acho que ele é muito mais benéfico do que maléfico para a saúde. Até por questões mesmo emocionais. Acho que ter um animal de estimação, acho que ensina para a gente um monte de coisa. Então, eu sou a favor do animal de estimação, com cuidado, não é questão do animalzinho ser peludo ou não, que vai piorar o quadro respiratório da criança. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só com os exageros, tomar cuidado aonde que aquele cachorrinho fica, onde aquele gatinho fica, para gerar menos danos. Ele pode piorar o quadro? Pode, mas ele não é a única coisa que vai fazer isso. E é melhor ficar em ambientes abertos ou fechados? Sem dúvida abertos, certo? Então, uma casa ventilada, bem limpa, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é para pacientes que têm, igual, por exemplo, o Valdivino comentou que descobriu que tem a rinite alérgica, é uma pessoa que, às vezes, ao invés de varrer a casa, já pega o pano no úmido e já passa de uma vez para evitar levantar aquela poeirinha, sabe? Então, assim, às vezes o aspirador de pó, que é uma coisa que pode ajudar, às vezes é um investimento que a pessoa venha fazer, que é interessante para a saúde dela quando ela tem uma tendência maior, sabe? Mas essa questão, assim, de ter o animal num ambiente mais aberto, ter menos contato com ele num ambientinho fechado, é melhor para a família. É melhor trocar roupa de cama, né? Com mais frequência, né? Claro. Eu sempre falo assim, ó, às vezes na criança alérgica, em vez de trocar a fronha da criança do travesseirinho, uma vez na semana, troca 2, 3, deixa mais aquelas coisas no sol para tirar um pouco do ácaro que está por ali. Então, ser um pouco mais cuidadoso. Mas a gente também não pode ser exagerado, né? Porque hoje em dia a gente tem visto muito extremos, né? Em todos os aspectos, né? Um dia eu estava conversando com uma diretora de colégio, ela falou assim para mim que tinha umas mães que estavam levando o suco na hora do recreio para entregar para a criança não perder a vitamina do suco que foi batido naquele momento, né? Porque é lógico que a gente sabe que perde um pouco aquela coisa, só que eu acho que aí vai para um cenário de proteção muito grande. E eu acho que a criança ela tem que ter contato com a sujeira, com a poeira, com a roça do vô, com o cavalo, com a vaca, com o animal, porque isso vai criar um sistema imunológico futuro muito melhor para ela. Fortalecer, né? Fortalecido. Ou ela está descalço também, isso sem gera dúvida também? ajuda. Ajuda muito também. Não tem problema, é bem mito ficar descalço. É lógico que você não vai pegar a criança assim, num dia super frio, Sim. vai levar lá pro quintal e deixar o menino descalço. É lógico que vai haver uma tendência maior a um resfriado, que é o que a gente comentou, a diferença entre a gripe e o resfriado. Não vai haver o patógeno, vai haver um resfriamento da mucosa, aumento de produção e sintomas respiratórios. Mas, no geral, um pezinho descalço em casa, não tem problema nenhum, não. E você que é mãe, né, que tem também suas dúvidas, ou gestante agora, doutora Mayra, existe alguma diferença entre o parto normal e o parto cesariana? Sem dúvida. Certo? Hoje em dia, hoje, assim, até por comodidade, existe uma indicação muito grande das cesáreas no nosso país, certo? Isso é um assunto altamente discutido. Mas o parto normal, como o próprio nome diz, ele vai preparar o corpo da mulher de todas as maneiras para a chegada daquela criança, o que a cesariana não vai fazer. Então, a gente percebe até que a descida de leite no leite materno, no momento do nascimento com o parto normal, ele é antecipado em relação à cesariana. Só que, em alguns casos, a cesariana é indicada. Uma criança muito grande tem indicação de cesariana, passou do tempo tem indicação de cesariana, passou as 40, 42 semanas, né? Às vezes, um parto anterior complicado, você pode indicar uma cesariana, mas o ideal, sem dúvida, é que o parto seja natural e que a mãe se esforce ao máximo, porque não é fácil, para fornecer a amamentação de livre demanda para a criança. Muito bem. Cuidar da saúde respiratória realmente é um cuidado especial que a gente tem com nós mesmos, né, doutora? Sem dúvida. Temos que cuidar, né? Sem dúvida. E a gente está aí para isso, para ajudar um pouquinho. E é por isso que eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, fizesse aí, deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, né? E vai nos assistir hoje, a partir das 8h30, no YouTube, nos nossos cortes também. Aquela mensagem para quem quer realmente ter esse período de frio aí, viver bem.
viver com qualidade de saúde. Então, vamos lá. Quero agradecer, né, por estar aqui hoje, primeiramente. Vou falar mais uma vez para a população procurar o posto de saúde, vacinar. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito a questão da vacinação contra a gripe. A hidratação, a atividade física, a alimentação e o cuidado com a saúde espiritual. Eu acho que a gente cuidar do coração, estar perto de quem a gente ama, também favorece muito o nosso sistema imunológico. Muito bem, é um equilíbrio, né, doutora Mayra? Eu acho que é muito importante. Que vivamos em busca desse equilíbrio, né? Exatamente. E do encontro dele também, com certeza. Muito bem, nós conversamos com a querida doutora Mayra Mota. É uma alegria muito grande, doutora, ter você conosco aqui nessa nossa tarde de quinta-feira, né, Gislaine? E queremos contar com você, né? Na próxima outra oportunidade, está conosco também. Se Deus Doutora quiser, Mayra, muito obrigada. Conta para nós onde que fica a sua clínica, né? Faz o convite também para o pessoal ir lá, né? conhecer as Precisando, vacinas. né? A gente está lá, eu atendo ali na Praça da Matriz, número 93, descendo ali a Matriz, bem pertinho. Estou à disposição para quando precisarem. Tomara que ninguém precise, né? Porque médico ninguém está querendo precisar. Mas é bom prevenir as vacinas também, né, Sem doutora? dúvida, estamos lá. Muito Ó, e bem. lembrando que a doutora Mayra, ela atende crianças acima de 3 anos, né, doutora? Exatamente, até qualquer idade. Qualquer idade. Que legal. Esse é o nosso podcast, o 93Cast, que vai encerrando por aqui e fazendo um convite para amanhã. Sexta-feira, nós estaremos com mais um convidado, né, Gislaine? Gustavo Jean, um incrível músico, né? E que tem uma história belíssima, um testemunho grande de louvor, de alegria, de fé. Você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco amanhã, a partir das 14 horas, ao vivo pela rádio e também pelo YouTube, a partir das 8h30 da noite. Olha, nós queremos lembrar também que nós temos aqui o nosso 93Cast itinerante. Nós podemos ir até você, até a sua empresa, até o seu negócio, ou talvez em uma ação fora do seu negócio também, que você queira fazer aí uma ação bacana, externa. Nós também temos esse projeto para você, para a gente fazer um programa especial junto com os seus colaboradores. E mais um recado, você que está nos ouvindo aí no rádio, você que está nos assistindo, você também pode ser entrevistado aqui no nosso podcast. Faz contato conosco, manda aí para a gente aí qual que é a sua história. Às vezes você é uma pessoa muito talentosa, você quer... você quer aí mostrar seu talento aqui no nosso podcast, você pode fazer contato conosco também, será uma alegria ter você com a gente. Muito obrigado, doutora Mayra. Obrigado, Gislaine. Obrigada, Graziano. E até Obrigada, amanhã. doutora Mayra. Um Obrigada beijo pelo para convite. todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu 93Cast. 93Cast. Quinta-feira. O fim de semana. Chegou. Quinta. Na 93 Play. Apressadinha. Sempre na frente. Pintou com a Copa Sul-Americana no seu rádio.